Sejam todos bem-vindos para a nossa reunião de final de semana. Temos certeza que todos nós seremos encorajados por Jeová através do discurso público e do estudo da revista Sentinela. Para iniciarmos de maneira apropriada, vamos louvar um cântico a Jeová? Então convido os que puderem para se levantar e cantarmos a Jeová o cântico 150. Cântico 150, busquem a Deus para obter livramento, e depois ouviremos uma oração. Agora nós teremos o prazer de ouvir um discurso baseado na Bíblia, com o tema Como você pode saber seu futuro? Como você pode saber seu futuro? Convidamos o irmão Carlos Eduardo Quitério Arruda para proferir esse discurso. A maioria das pessoas tem muito interesse em saber o que vai acontecer no futuro. Em especial nessa época do ano, né? No fim do ano e depois também no começo do ano, as pessoas ficam pensando o que será que esse ano vai trazer. Além disso, as pessoas com frequência costumam consultar, por exemplo, a previsão do tempo, as notícias para ver as previsões econômicas para o futuro, assim ele pode tomar boas decisões relacionadas aos seus investimentos. Então, todos têm interesse mesmo em saber o que vai acontecer. Mas tem algo interessante sobre essa questão de saber o futuro. É que só adianta para nós sabermos o que vai acontecer no nosso futuro se nós estivermos dispostos no presente a tomar ação de acordo com o que nós aprendemos, de acordo com o que nós ficamos sabendo que vai acontecer. Por exemplo, digamos que você tem um compromisso ou uma tarefa que você pretende fazer no dia seguinte. E daí você vê na previsão do tempo que é 100% de chance de chuva no dia seguinte. Isso, no mínimo, vai fazer você pensar hoje se você deve realmente manter aquele seu compromisso no dia seguinte, dependendo do que você pretende fazer.
Ou talvez, se vai ser bom, você já separar o seu guarda-chuva para não esquecer de levar no dia seguinte. Então, quando nós sabemos o futuro, ele só nos ajuda quando nós estamos dispostos a agir de acordo agora. Saber o futuro deve afetar o nosso presente. Mas será que o tema dessa palestra, será que é possível mesmo nós sabermos o que vai acontecer no futuro? Como que nós podemos saber isso? Bem, convido todos a abrirem a sua Bíblia, aqui em Isaías capítulo 42, versículo 9, e vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, Jeová. Aqui, ele mesmo falando sobre ele diz o seguinte, em Isaías capítulo 42, versículo 9. Deus diz assim: Vejam, as primeiras coisas já aconteceram. Agora estou anunciando coisas novas. Antes que ocorram, eu as revelo a vocês. Notaram a capacidade que Deus tem? Ele tem a capacidade de saber o que vai acontecer no futuro. E não só isso, ele revela isso aos seus servos. Então é possível, sim, nós sabermos o que vai acontecer no futuro, por meio do que Deus diz para nós em sua palavra, a Bíblia. É claro que Deus não fala para nós coisas sobre o nosso futuro, como muitas pessoas às vezes querem saber. Por exemplo, será que eu vou encontrar o grande amor da minha vida? Ou será que vai acontecer uma tragédia, na minha vida, coisas assim? Não, não é sobre isso que Deus nos fala, sobre o nosso futuro. Ele nos revela informações que são úteis para a nossa salvação. Informações que nos ajudam hoje a tomar boas atitudes, conforme nós vimos, para que nós possamos ser salvos. E na palestra de hoje, nós vamos considerar um exemplo disso. Nós vamos considerar uma profecia da Bíblia, que está em Daniel capítulo 2. Até convido todos a também acompanhar junto comigo. E, se desejarem, podem deixar a Bíblia aberta em Daniel capítulo 2, que nós vamos considerar vários versículos dessa profecia. Essa profecia tem a ver com o nosso futuro. Ela foi dada no ano 606 a.C., portanto, mais de 2.600 anos atrás. Na época, o império mundial que governava grande parte do mundo conhecido era a Babilônia. E essa profecia foi dada por Deus por meio de um sonho profético ao rei babilônico Nabucodonosor. E depois o próprio Deus inspirou o seu profeta Daniel a nos ajudar a entender a interpretação desse sonho profético. Vamos ver então como que é essa profecia? Ela tem a ver com uma enorme estátua que por fim é destruída. Então eu convido todos a lerem comigo Daniel capítulo 2, versículos 31 a 35. E enquanto estivermos lendo, vai aparecer na tela também a imagem dessa grande estátua para representar mais ou menos o que o rei Nabucodonosor viu no seu sonho. E daí todos poderão ter uma ideia, do que representava. Acompanhem, por favor, Daniel capítulo 2, versículo 31 em diante. Diz assim: Ó rei, enquanto o Senhor estava observando, apareceu uma enorme estátua. Essa estátua imensa e extremamente brilhante estava na sua frente e sua aparência era amedrontadora. A cabeça da estátua era de ouro puro. O peito e os braços eram de prata. O abdômen e as coxas eram de cobre. As pernas eram de ferro e os pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada de um monte, não por mãos, e atingiu os pés da estátua, que eram de ferro e de argila, e os esmigalhou. Então o ferro, a argila, o cobre, a prata e o ouro foram esmigalhados de uma vez só, e ficaram como a palha que voa da eira no verão. O vento os levou embora, de modo que não se podia achar nenhum vestígio deles. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou um grande monte e cobriu a terra inteira. Então, podem ter uma ideia por ver essa imagem que aparece na tela do sonho que Nabucodonosor teve naquela ocasião. Muito obrigado pela imagem. Muito bem, o que representa esse sonho e qual é o significado desse sonho profético e o que ele tem a ver com o nosso futuro?
Bem, nós não precisamos usar a nossa própria interpretação para saber isso, porque o próprio Deus revelou o significado dessa profecia para o seu profeta Daniel. Então vejam, por exemplo, qual é o significado dessa estátua com a explicação, começando aqui no versículo 36. Daniel capítulo 2, versículo 36. Diz assim: Esse é o sonho, e agora nós diremos ao rei a sua interpretação. O Senhor, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu deu o reino, o poder, a força e a glória, em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que eles morem, e também os animais selvagens e as aves dos céus, e a quem ele fez governante sobre todos eles. O Senhor mesmo é a cabeça de ouro. Então está aí o significado daquela cabeça de ouro na estátua. Ele representava não só o rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, que teve esse sonho, mas também toda a sua dinastia, toda a sequência de reis de Babilônia. Na verdade, aquela cabeça representava o grande império mundial que governava na época, que era Babilônia. Cada parte dessa estátua representa um dos reinos que governou ou influenciou a terra inteira durante os séculos que se passaram. E o próximo versículo nos ajuda a comprovar isso. Vamos entender o que é, agora, o peito e os braços de prata daquela estátua. Vejam o versículo 39, Daniel 2, 39. Só o comecinho diz assim: Mas depois do Senhor surgirá outro reino, inferior ao Senhor. Notaram aí a palavra reino? Então ela nos ajuda a entender que cada parte da estátua representava, na verdade, todo um império, né, que governou em toda a terra na ocasião. Bem, quem foi esse que representou os braços e o peito de prata dessa estátua? Cerca de 67 anos depois desse sonho profético, portanto já no futuro, depois de ele ter sido dado, no dia 5 para o dia 6 de outubro de 539 a.C., um general chamado Ciro juntou as forças da Média e da Pérsia, desviou as águas do rio Eufrates, que protegiam a capital do Império de Babilônia, e conseguiu atravessar a pé aquele rio e invadir a cidade que estava com os portões abertos numa grande festança. Tudo isso é comprovado pela história também. Os livros de história mostram que isso realmente aconteceu. E naquela noite, nós sabemos exatamente a data, em 539, Babilônia caiu diante dos medos e persas. A partir de então, os medos e persas, que já tinham conquistado vários territórios de Babilônia, passaram a se tornar o grande império mundial, a potência mundial que governava naquela época, representando o peito e os braços de prata nessa estátua. Mas vamos ver a próxima parte. O que representam, por exemplo, agora o abdômen e as coxas de cobre. Vejam ainda aqui no versículo 39. Daniel 2:39, lá no meio do versículo, diz assim: E depois outro reino, um terceiro de cobre, que dominará a terra inteira. Qual foi o reino que veio logo depois da potência da Medo-Pérsia? Bem, cerca de 201 anos depois da Medo-Pérsia assumir o poder, né, de toda a terra, portanto, bem ali no futuro, depois que essa profecia foi dada, no ano 331 a.C., um general grego chamado Alexandre o Grande, numa última batalha ali contra os medos e persas, na batalha de Galgamela, ele derrotou o rei Dario e tomou o resto dos territórios que pertenciam à Medo-Pérsia naquela ocasião, tornando a Grécia o próximo governo mundial que governava grande parte do mundo habitado, então, se tornando esse grande império, essa potência. E a Grécia é representada também por esse abdômen, né, e as coxas de cobre. Mas depois vinha um outro governo ainda, não é? Agora, as pernas de ferro. A quem representavam? Vejam o versículo 40. Quanto ao quarto reino, será forte como o ferro, pois assim como o ferro esmaga e tritura tudo mais, como o ferro que despedaça, ele esmagará e despedaçará a todos esses.
Quem foi que cumpriu essa profecia? Qual foi esse quarto reino, né, representado pelas pernas de ferro? Bem, cerca de 301 anos depois da Grécia se tornar o grande império mundial, um general romano, no ano 30 a.C., conquistou o último território que faltava, que ainda pertencia à Grécia. E esse território era lá no Egito. Otaviano derrotou as forças de Marco Paulo e Cleópatra e, nessa ocasião, tornou Roma o grande império mundial de toda aquela história. E é interessante que a descrição desse reino, que nós lemos aqui no versículo 40, né, ele representa muito bem o Império Romano. Porque aqui fala que ele é forte como ferro, tá vendo? Ele esmaga, ele tritura, despedaça tudo que vem pela frente. E realmente o Império Romano era assim. O Império Romano organizou um exército que era diferente de todos os outros tempos. Eles tinham as legiões romanas. Eram grupos de até 6.000 soldados que lutavam em formação de batalha, que eram um verdadeiro tanque de guerra humano, que passavam por cima de tudo, à medida que eles vinham conquistando as terras e os exércitos inimigos. E eles eram fortes como ferro mesmo, e tratavam os inimigos dessa maneira. Para ter uma ideia, nós sabemos, a história comprova. No ano 66 depois de Cristo, quando eles vieram contra Jerusalém, mas depois se retiraram e os judeus foram atrás deles e os prejudicaram, 4 anos depois, no ano 70 depois de Cristo, Roma veio com várias legiões romanas de até 6.000 homens, e simplesmente acabou, despedaçou com Jerusalém, mais de 1 milhão de mortos judeus naquela ocasião. Realmente, a descrição da Bíblia é muito apropriada e foi dada com séculos de antecedência. Nós vemos como a Bíblia realmente nos ajuda a saber o futuro. Mas tudo isso ainda está no passado, não é mesmo? Mas ainda tem mais uma parte da estátua que falta considerarmos. E os pés de ferro e argila, o que eles representam? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso aqui no versículo 41 a 43 agora, de Daniel 2. E assim como o Senhor viu que os pés e os dedos dos pés eram parcialmente de argila de oleiro e parcialmente de ferro, o reino estará dividido. Porém, haverá nele um pouco da dureza do ferro, assim como o Senhor viu o ferro misturado com a argila mole. E assim como os dedos dos pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila, o reino será parcialmente forte e parcialmente frágil. Assim como o Senhor viu o ferro misturado com a argila mole, eles estarão misturados com o povo, mas não se aderirão um ao outro, do mesmo modo como o ferro não se mistura com a argila. Pois bem, o que representa esses pés de ferro e de argila? À medida que as décadas e os séculos se passaram, todo aquele território enorme que era governado por Roma, o grande império mundial, governando a maior parte do mundo antigo, foi se dividindo em territórios menores que foram ganhando autonomia ao longo desses séculos. E depois de muito tempo, um desses territórios debaixo de Roma se destacou, um território chamado Britânia, que fica onde hoje é a Grã-Bretanha. Por volta de 1914, quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha já tinha se tornado o maior império da história da humanidade. Eles tinham colônias praticamente no mundo inteiro, a Grã-Bretanha. E havia também naquela época uma de suas ex-colônias, que são os Estados Unidos da América, já tinham se tornado, por volta de 1914, o maior império industrial de toda a Terra. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, esses dois países, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, se juntaram e desde então eles têm atuado em conjunto. E eles formaram então essa potência chamada potência anglo-americana. Juntos, eles influenciam hoje a política no mundo inteiro, a economia, as ideologias, em todo lugar, na Europa, na Ásia, nas Américas, e são realmente uma potência mundial. E
a descrição que nós lemos aqui se aplica muito bem a essa potência que está em vigor hoje, a anglo-americana. Notaram que aqui mostra que eles têm a dureza do ferro. De fato, eles têm muito poder, tanto militar como econômico, político, mas, ao mesmo tempo, há a fragilidade da argila misturada ali. O versículo 43 nos ajuda a entender o que é essa argila mole que está misturado. Ali diz, eles estarão misturados com o povo. E, de fato, é isso que nós vemos nesses governos. Apesar de eles terem muita força, a sua força é enfraquecida, minimizada, por causa de elementos divisórios dentro do seu domínio. O povo fazendo protestos, resultados apertados em eleições que dão pouco poder de autonomia para o governante dessas nações, ideologias contrárias, movimentos de sindicatos. Tudo isso faz com que o poder dessa potência se enfraqueça. E é justamente nessa época que nós estamos vivendo hoje, na época dos pés de ferro e de argila dessa estátua. Até podemos relembrar aquela gravura que vimos no início, porque aí é justamente onde nós estamos na corrente do tempo. Nós vemos a estátua ainda inteira, os pés de ferro e argila, e a profecia indicava que essa pedra já tinha sido cortada do monte, e é o que nós estamos vivendo hoje. Ela já está vindo em direção aos pés dessa estátua. Muito obrigado pela figura. Nós vemos que essa profecia vem se cumprindo ao longo dos séculos com exatidão. E isso só nos garante de que o restinho que falta se cumprir dessa profecia, com certeza vai se cumprir. Portanto, agora nós vamos falar sobre o nosso futuro, o que vai acontecer em breve. Vamos relembrar o que a profecia diz? Acompanhem comigo mais uma vez os versículos 34 e 35 de Daniel, capítulo 2. Diz assim: enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada de um monte, não por mãos, e atingiu os pés da estátua, que eram de ferro e de argila, e os esmigalhou. Então o ferro, a argila, o cobre, a prata e o ouro foram esmigalhados de uma vez só, e ficaram como a palha que voa da eira no verão. O vento os levou embora, de modo que não se podia achar nenhum vestígio deles. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou um grande monte e cobriu a terra. O que significa essa parte da profecia que está para se cumprir? Vamos ver a interpretação que o próprio Deus dá para nós, aqui nos versículos 44 e 45 de Daniel 2. 44. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Assim como o Senhor viu que uma pedra foi cortada do monte, não por mãos, e que ela esmigalhou o ferro, o cobre, a argila, a prata e o ouro. O grandioso Deus revelou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, e a sua interpretação é digna de confiança. Então é isso que vai acontecer. Essa pedra vai atingir os pés da estátua e esmigalhar, destruir toda essa estátua. O que é a pedra? Bem, nós vimos no versículo 34 e 35 que essa pedra foi cortada de um monte, não por mãos. Ou seja, ela vem da parte de Deus. E o versículo 44 diz que Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Então essa pedra representa o reino de Deus. Isso mesmo, aquele reino que nós fomos ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo a pedir na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Esse reino, ele vai realmente acabar, destruir, pôr um fim a todos os reinos e governos humanos. E ele, então, vai assumir o governo de toda a terra habitada, porque é isso que diz aqui, o monte se torna, então, domina toda a terra. É isso que vai acontecer em breve. O fim dos governos humanos e o estabelecimento do reino de Deus na terra, o que nós pedimos na oração do Pai Nosso, para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Podemos até ver a próxima imagem que nos ajuda
a imaginar isso que está para acontecer muito em breve. O reino de Deus destruindo, atingindo os pés da estátua e destruindo todos esses grandes impérios que já governaram. Muito obrigado. Tudo que já se cumpriu nessa profecia garante para nós, fortalece a nossa fé de que esse restinho que falta se cumprir, com certeza vai acontecer. E o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra vai ser algo maravilhoso para todos nós. Embora envolva a destruição dos governos humanos, o reino de Deus vai trazer muitas bênçãos. Por exemplo, ele vai trazer união e paz para todos os habitantes da Terra, porque não haverá mais barreiras nacionais, divisões desse tipo que acontecem hoje, nacionalismo. Além disso, veja algumas outras bênçãos. A Bíblia descreve muitas delas do que o reino de Deus vai fazer. Vejam aqui em Salmo 72, versículo 16. Salmo 72, e o versículo 16 diz assim: haverá fartura de cereal na terra e superabundância no cume das montanhas. Os frutos do rei crescerão como no Líbano, e nas cidades as pessoas florescerão como a vegetação da terra. Aí está uma das bênçãos que o reino de Deus vai trazer. Fartura de alimentos, superabundância, notaram? Então é o fim da fome, o fim da inflação, o fim do aumento dos preços dos alimentos, porque haverá alimento suficiente de qualidade para todos os habitantes debaixo desse reino. Essa é apenas uma das bênçãos que está reservada para todos os que puderem fazer parte desse reino. Querem ver mais uma? Vamos lá em Isaías capítulo 33. Isaías, capítulo 33. Todas essas coisas são o nosso futuro, o que o futuro vai trazer para nós. Isaías, capítulo 33, versículo 24. E nenhum habitante dirá, estou doente. O povo que mora nessa terra terá o seu erro perdoado. Notaram? Ninguém mais vai dizer, estou doente. O reino de Deus vai acabar com as doenças. Não será mais necessário hospitais, médicos, nada dessas instituições de saúde, porque a doença será coisa do passado. E nós sabemos que isso é possível porque, quando esteve na terra, o rei desse reino, Jesus Cristo, ele tinha poder para curar todo tipo de doenças, e ele fez isso com prazer. Mas não para por aí. Fim das doenças, quantidade enorme de alimentos. Vejam uma outra descrição desse reino aqui em Apocalipse 21. Apocalipse, capítulo 21, e os versículos 3 e 4. Apocalipse 21, 3 e 4. Então ouvi uma voz alta do trono dizer: veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Notem o que ele vai fazer. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Esse texto é maravilhoso, mostrando as bênçãos que o reino de Deus vai trazer. O próprio Deus enxugando as lágrimas de sofrimento de cada habitante desse reino, acabando com o sofrimento, acabando até mesmo com a morte, conforme nós vimos aí nesse versículo. A última figura que nós vamos mostrar aqui na tela mostra um pouquinho sobre as bênçãos desse reino. Aí nós vemos os alimentos em abundância, não é mesmo? Vemos pessoas saudáveis, jovens, não vai haver mais morte, não vai haver mais doença, será o fim também da velhice, e vários outros textos da Bíblia comprovam isso. Até mesmo os idosos voltarão a ficar jovens. As pessoas estão em paz, não há diferenças raciais. Um verdadeiro paraíso na terra. Isso é o futuro, é o que o reino de Deus vai trazer. Muito obrigado pela figura também. Portanto, o que nós vamos fazer agora que nós ficamos sabendo o que vai acontecer no futuro? Lembra do início da palestra? Quando nós sabemos algo sobre o futuro, isso deve afetar o nosso presente. Nós devemos agir de acordo com isso.
E como último texto, nós queremos ver o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou no fim de uma famosa palestra dele, aqui em Mateus capítulo 7. No fim do Sermão do Monte, Jesus Cristo destacou a importância de não apenas ouvir, aprender, mas agir de acordo com o que você aprendeu. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27. Veja que comparação interessante Jesus fez. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras, notem, e as pratica, será como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as inundações, e os ventos sopraram com força contra aquela casa, mas ela não desmoronou, pois tinha sido fundada sobre a rocha. Agora vejam um contraste. Além disso, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será como um homem tolo, que construiu sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as inundações, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua queda. Notaram o que Jesus queria ensinar aqui? A importância de não apenas aprendermos, ouvirmos algo em especial sobre o nosso futuro, mas nós agirmos de acordo com o que aprendemos. Então, o que é que nós precisamos fazer agora para que nós possamos ser parte do reino de Deus e não para que nós sejamos destruídos com os reinos atuais, como a Bíblia e a profecia mostrou que vai acontecer? Bem, para aqueles de nós que dedicamos nossa vida a Jeová Deus e nos batizamos, queremos continuar firmes, colocando o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida, dando prioridade a Ele, realmente vivendo à altura da nossa dedicação, fazendo o nosso melhor a Jeová, apoiando o reino de Deus. Para aqueles que nos assistem, que estão estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová, continue estudando, para que você possa fortalecer ainda mais a sua fé nessas profecias que vão se cumprir, para que você possa aumentar ainda mais o seu amor por Jeová e assim possa também dedicar a sua vida a Ele e tomar o lado do reino de Deus. E para aqueles que ainda não estão estudando a Bíblia conosco, nós oferecemos um estudo bíblico ou um curso da Bíblia grátis, para que você possa aprender sobre essa profecia e ainda mais sobre o que Deus promete para o futuro. E à medida que nós agimos assim agora, no presente, nós vamos estar garantindo